Desta vez é diferente. É o lema de um escrutínio europeu que tem como pano de fundo o avanço dos partidos eurocéticos. O político holandês Geert Wilders anunciou a criação de um grupo comum no futuro hemiciclo, de forma a revolucionar a União Europeia. A Euronews falou com o homem que lidera as intenções de voto na Holanda. Welcome to Euronews, Mr. Wilders. Now, what's the Por que é que se candidata a um parlamento que até preferia que não existisse? Enquanto o Parlamento existir, há vários pontos de vista a ter em conta, o que não acontece atualmente em Bruxelas. In a nutshell, Qual é a principal crítica que faz à União Europeia? Ter-se apropriado da soberania da Holanda, ter nomeado comissários que os holandeses não conhecem, mais ninguém os elegeu. Um exemplo, há uma senhora sueca, liberal, que se chama Cecilia Malmström e que é comissária responsável pelas nossas fronteiras. Nós não podemos sequer intervir na forma como se gera a questão da imigração. E, no entanto, os holandeses são os maiores contribuintes per capita na União Europeia. Custa-nos muito dinheiro. now, your party O is seu set to partido become lidera as sondagens na Holanda, assim como outros partidos similares noutros países eurocéticos. É um facto que a resistência à Europa está em alta. No caso hipotético de o seu partido, juntamente com outros, poder formar uma maioria no Parlamento, que medidas tomaria? Livrava-me da União Europeia, à exceção do mercado interno. Gostava que a União Europeia tivesse ficado como era nos anos 50, assente na cooperação económica e potencialmente unida num mercado interno. Mesmo que a Holanda deixe a União Europeia, é importante manter o contacto, garantir o acesso ao mercado interno. Isso só nos beneficia. Eu defendo essa opção, defendo o livre comércio, mas no quadro de uma União Económica, não no contexto, como infelizmente aconteceu, de uma União Política, de uma espécie de superestado. That assumes that the Isso European presume a Union existência de uma União Europeia que garanta a estabilidade económica, mas se todos os países ricos adotassem a sua linha de pensamento e saíssem, o mercado interno desapareceria. leave, the internal market would be gone, isn't it? Por que é que o mercado interno não pode existir sem a União Política? In the more likely Se event conseguir, com os seus aliados, formar um grupo sólido no novo Parlamento, sem maioria, o que pretende fazer concretamente? how would you proceed concretely? Se alcançarmos um bom resultado, serão históricas as consequências nos próprios países. Imaginemos os britânicos do UKIP a obter mais de 30%, ou o meu partido a atingir os 20-25%, ou ainda a Frente Nacional de Marine Le Pen em França a situar-se entre os 20% e os 30%. Isto vai não só mudar a face do Parlamento Europeu, mas também provocar um terremoto nas políticas internas europeias. You have been preparing these European elections for a Há long muito tempo que prepara estas eleições europeias. Formou uma aliança com outros partidos eurocéticos, sobretudo com Marine Le Pen. Mas até que ponto têm a mesma visão? A Frente Nacional tem uma posição completamente diferente no que toca ao casamento gay, por exemplo, e é acusada de ser antissemita. on social topics like gay marriage, which is seen still by many as anti-Semitic. Não creio que sejam antissemitas. Se o pai Jean-Marie Le Pen ainda estivesse na liderança desse partido, eu não consideraria trabalhar com eles. Mas as coisas mudaram desde que Marine Le Pen assumiu a responsabilidade. Toda a gente me pergunta sobre as divergências em relação aos outros partidos, mas olhemos, por exemplo, para os cristãos-democratas holandeses ou ainda para o partido de Angela Merkel na Alemanha, que colaborou vários anos com Berlusconi, o homem das festas Bunga Bunga. Are there Mas há ou não outros partidos eurocéticos com os quais não consideraria trabalhar? Claro que há. Não pretendemos cooperar com partidos que defendem o racismo ou o antissemitismo. Dois exemplos, o Partido Jobbik, da Hungria, ou o Partido Nacional Britânico. Mas tenho outras ambições para além de trabalhar com a Sra. Le Pen. Também gostaria de colaborar com o britânico Nigel Farage. Tenho um grande respeito por ele, pelo UKIP. Ele abriu a porta ao nosso partido, mas tem reticências em cooperar com a Frente Nacional. Depois das eleições, espero que haja mais espaço para ele e para outros partidos, no sentido de formarmos um grupo ainda mais forte do que aquele de que se fala por estes dias. Now you mentioned Marine Le Pen and you Falou mentioned sobre Marine Le Pen e Nigel Farage. Recentemente, Farage acusou a Frente Nacional de continuar a defender, passo a citar, o preconceito e o antissemitismo.
Mesmo que não comungue desta opinião, não é isto um reflexo da opinião de muitos europeus de que os eurocéticos não vão conseguir ultrapassar as diferenças entre eles e que vão acabar por se combater uns aos outros? Eu espero que não. Num momento histórico como este, na iminência da vitória dos partidos eurocéticos, seria muito triste se não fossem ultrapassadas essas diferenças que, a bem da verdade, existem. Quando das eleições locais na Holanda, em março, o senhor dirigiu-se aos seus apoiantes em Haia para lhes perguntar se queriam ver mais ou menos marroquinos na sua cidade. E a multidão respondeu menos. São conhecidas as duras críticas que faz ao Islão, mas salienta sempre que são contra a religião, não contra as pessoas. Agora pergunto-lhe, não ultrapassou já o limite? Não acha que já se tornou contra as pessoas? Não, falei sobre os marroquinos, porque é uma população que aparece demasiado nas estatísticas dos crimes na Holanda. Mais de 60% dos jovens marroquinos com menos de 23 anos já foram detidos pela polícia. No que toca à listagem de crimes violentos, eles surgem 20 vezes mais. Se um grupo se torna problemático para uma sociedade, a medida mais sensata é ostracizá-lo? O que é sensato é dizer a verdade. Não inventei as estatísticas sobre os marroquinos. Mas as percentagens devem-se ao facto de serem marroquinos ou de estarem também no desemprego, por exemplo? Não sou nem psicólogo nem sociólogo. Não importa porque é que eles se tornaram criminosos. São-no e queremos penas mais duras. Mas compreendo que os marroquinos que não cometem crimes não aceitem os seus argumentos. Os marroquinos que vivem na Holanda e não cometem crimes nada têm a recear da minha parte, nem do meu partido. Eu sei que a maioria dos muçulmanos neste país cumprem a lei, mas também sou político e alguém na Holanda tem de reconhecer os factos. Os factos são que os marroquinos estão demasiado representados nas estatísticas. Goste-se ou não, quase metade da população holandesa concorda comigo. Mr. Willis, thank you very much. It's my pleasure.